ventilador. Vamos lá, pessoal. Hoje é a nossa aula número 3 de Fundamentos, Organização e Metodologia da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, né? Anos iniciais. Hoje a gente vai ver os fundamentos e princípios do currículo e currículo dos anos iniciais, ensino fundamental, né? Bom, a questão do currículo ele fica muito mais latente quando a gente vai ver, quando chega justamente aos anos iniciais. Por quê? Porque a ideia nossa de currículo é que exista aquelas disciplinas português, matemática, história, ciência, geografia, artes, informática, né, como tem algumas escolas, inglês, como geralmente tem nas escolas municipais. Então, a ideia do currículo ela está muito forte justamente quando tem disciplinas, o que não é verdade. Como vocês viram lá no ensino infantil, existe também um currículo. A diferença é a forma como ele é apresentado, como ele é abordado. Né? Ele não é abordado de forma tão explícita, né? Ele vem dentro de alguns outros conteúdos, e, além disso, no infantil é contemplado o desenvolvimento, né, o desenvolvimento da criança, né, e tudo vai, e não tem uma, tudo vai estar convergido, vai convergir no aprendizado da criança de um modo mais motor, né? mais buscando a autonomia dela. Por quê? Porque quando chega lá no ensino infantil, no fundamental, aparece justamente a figura das disciplinas, já separadas, começando com aquela questão dos conceitos e tudo mais. Os conceitos formados de disciplinas, né? O que é disciplina? Né? Então, olha só, a gente vai compreender o processo de escolarização nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu vou chamar de EFAI, tá? EFAI é Ensino Fundamental Anos Iniciais, tá? Enquanto política pública de democratização do espaço e do saber escolar, tá? Os anos iniciais do ensino fundamental são um alicerce do processo de apropriação da leitura e da escrita com base nos fundamentos históricos, filosóficos e políticos. Este nível de ensino é muito importante para a base do conhecimento científico que deverá ser desenvolvida por 9 anos. Né? Como eu falei para vocês, cada uma das etapas, para canetão, porque meu canetão está tudo ruim. Cada uma das etapas, especialmente a partir do ensino fundamental, eles veem como se fosse uma repetição deles próprios, né? O que vai mudar de um para o outro é a abordagem, tá? O que vai mudar de um para o outro é a forma como isso vai ser abordado, né? E por que só 9 anos? Porque o ensino fundamental vai dar os fundamentos necessários para que se compreenda minimamente os conceitos de mundo. Por isso que é fundamental. É verdade que o ensino médio faz parte do ensino básico, né? Mas o mínimo que a pessoa deve atingir aos 9 anos do ensino fundamental é o conhecimento de mundo, né? Tanto que geralmente eles são divididos, o F, né, o ensino fundamental 1 e 2, eles têm 3 ciclos, né? Juntos, né? Sendo 2 em cada lado, né? A diferença é que no F1 tem um de 3, outro de 2, e no Fundo 2 tem um de 1 ano e um outro de 3 anos. Né? Então, ele vai dar esse conhecimento mínimo. E o Fundo 1 vai dar um mínimo, do mínimo, do mínimo mesmo. Porque tudo que a criança aprender nesse período vai também afetar, vai impactar na vida escolar dela. Tanto que o primeiro ano ele foi criado exclusivamente para que seja feita a alfabetização das crianças, né? Porque se não alfabetizar, a criança não consegue progredir em relação aos demais anos, né? 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 Tecnicamente seria isso, né? Então, por isso que é muito importante essa etapa, especialmente o EFI. O EFI, no primeiro ano, como eu falei, é a parte de alfabetização, e do Fundo 2, deixa eu ver. Agora sim. O fundo aliás, no segundo ano, ele já vai ver
aqueles conteúdos um pouco mais abertos, né? Um pouco mais separados, né? E vai aumentando esse leque ao longo desses próximos 3 anos, o terceiro, quarto e quinto ano. Basta usar como exemplo português. A criança, lá no segundo ano, no terceiro ano, perdão, no terceiro ano, ela vai aprender o que é verbo, né? Vocês sabem, verbo, né? Vocês lembram, né? Verbo é aquela palavra que dá ação à frase, né? Teoricamente, todas as frases possuem verbos, né? Com exceção as frases que são feitas apenas por interjeição, porque já tem um sentido completo, como socorro, fogo, cuidado, né? E também todas as outras possuem verbos, nem que seja de ligação, aquele verbo que está ali por estar, né? Eu estou bem. Eu consigo entender eu bem. Não consigo entender que eu estou bem? Eu bem. Ele é um verbo apenas que faz uma ligação entre o sujeito e o predicado, né? O predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito. Mas todas as outras aí já tem um verbo que vai dar aquele sentido completo, precisa de complementos, e blá blá blá, aquilo todo que vocês conhecem. É óbvio que a criança, lá no terceiro ano, não sei se eu falei terceiro, mas é terceiro ano. Terceiro ano, é óbvio que a criança não vai aprender o, o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo direto e indireto. Ela não vai aprender isso, isso ela vai aprender lá no sexto ano. Mas ela já vai ser apresentada minimamente a esse conceito. Por exemplo, né? Assim como a própria formação da frase, a formação das palavras, que ela vai ver tanto no primeiro quanto no segundo ano. Então esses conceitos vão se abrindo mais ao longo dos anos, né? Para poder preparando esse aluno para que ele seja recebido de forma mínima esses conteúdos, né? Basta ver que o ensino médio é uma pura repetição do ensino fundamental 2, se vocês olharem. É a pura repetição. A gente vai dar uma reforçada, só que esse reforço não é uma repetição mera e simples. Vai adentrando, integrando conteúdos. É por isso que essa questão da mudança, essa questão do currículo, a gente lembra muito do ensino fundamental, mais fundamental do que o infantil. O infantil ele não vai ter essa dificuldade. Mesmo que ele não entenda o que você propõe, você vai observar e vai fazer a medição dele de desenvolvimento, porque para o mesmo que ele não consiga entender de cara, houve uma mudança a partir do momento que houve o conhecimento entre ele. Entre esse conhecimento, de você passando esse conhecimento e ele que não sabia. Então, ele vai saber minimamente, ele sabe, por exemplo, que não sabe fazer aquilo. Então, antes mesmo de saber, ele não tem como dizer assim, eu não sei fazer o que a professora vai falar agora. Eu não falei, então houve a mudança, né? Já no EFI, já vai ter aquele conceito de prova, meio que de igualdade de conteúdos, né? Vão ser desenvolvidas outras coisas, tá? Mas esse conceito é errado. A gente tem que entender que o currículo existe em todos os campos, tá bom? Fundamentos sociopolíticos e históricos do ensino fundamental. Então, a gente pode dizer que o ensino fundamental chegou aqui junto com os jesuítas, né? Com a Companhia de Jesus, né? O Zé de Anchieta, o, o Nequinho da Nóbrega lá, que mais? Não lembro mais. É tanto para os jesuítas que eu não lembro mais, só lembro mais os famosos, que é o Zé e o Neco, o Maneco, né? Então, olha só, o histórico do ensino fundamental do Brasil aparece, como eu falei, lá em 1549, no século XVI, né, com os padres jesuítas, tem as aulas régias, ou seja, essas aulas régias, elas são feitas por párocos, né? Ela tem como forma de catecismos com exposições orais, né? Porque, afinal de contas, a igreja, naquela época, importante, né, no mundo ocidental, era a igreja católica, né? E a igreja católica considerava as pessoas que não eram batizadas de pagãos, né? Se são pagãos, eles não têm direito a uma entrada no céu. Então, por isso que precisava catequizar, né? E isso durou até 1759, né, das reformas pombalinas, do Marquês de Pombal. Por quê? Porque o Marquês de Pombal ele disse o seguinte:
Não queremos a igreja interferindo na nossa educação. Não queremos a igreja católica interferindo no nosso governo. Então, ele fez uma ruptura. Só que lá em Portugal, na metrópole, houve, óbvio, uma adaptação, houve esse ensino. Só que no Brasil era uma colônia, né? Então não se pensava aqui. Então aqui ficou sem ensino, né? Tanto que o ensino voltou no Brasil em 1808, com a vinda da família real, e ainda começou, como eu falei, quando eu falei para vocês da história da educação, começou de trás para frente, né? Sempre começa sempre começa ao contrário no Brasil, né? E a gente tem que sempre pensar sempre no lá, né? E aí começou com as universidades e tudo mais. Mas ainda lá, depois da independência, né, do Dom Pedro, em 1827 houve a promulgação da Lei 15 de Outubro, né, que organizaria as escolas de primeiras letras. Esse, no Brasil, pode ser considerado o ancestral assim, pré-histórico do curso de pedagogia. Né? Alguns anos depois, né, em 1854, houve a Reforma Couto-Ferraz, né? Onde a escola de instrução onde se instituiu a escola de instrução elementar e escolas de segundo grau, né? Para vocês entenderem o que é o elementar, gente, é o considerado o... Ai, meu Deus, depois o primário, esqueci o nome. Primário, ginásio, colegial. O ginásio, né? O ginásio. A escola do segundo grau, colegial. Né? E, né, pouco antes da República, em 1822, houve a lei número 88, de 8 de setembro de 1872, que traz a reforma geral da instrução pública, né, com a criação dos grupos escolares. Os grupos escolares eram antigamente chamadas as escolas primárias, né? E depois acabou marcando também o, o, o de dois. Mas no início era sempre as escolas primárias. Tá? Os grupos escolares, vocês podem me falar que são muito antigas, acho que, se não me engano, esse nome, acho que a dona Maria deve lembrar, esse nome ficava até mais ou menos até na década de 70, ainda tinha um nome. Alguns colégios eram chamados de grupo escolar e tem o nome da escola. Né? Quando vinha colégio, o nome da escola, né? Vamos pensar assim, grupo escolar Presidente Vargas. Então, a gente já sabia que aquela escola era uma escola de primeira ou oitava série. Né? Agora, quando vinha colégio Getúlio Presidente Vargas, a gente já sabia que era uma escola de ensino médio. Né? Então, olha só, a estrutura do ensino fundamental, né, que a gente conhece, ela foi só alterada em 2006, com a inserção do nono ano, né, do primeiro, que seria o primeiro ano, no seu formato. Né? Ah, mas, Lucas, você não falou que antigamente também eram 9 anos? Eram 9 anos. A diferença é que a alfabetização ela não era levada em consideração, mas não era assim tão importante. Eles tinham outros tipos de conceitos, né, do que era ensino fundamental, e tinham outros conceitos que meio que ficaram meio que escusos e tudo mais. Então, essa estrutura mesmo que a gente conhece de vem desde a época dos jesuítas, ela realmente só alterou em 2009, 2006. E alguém quer falar alguma coisa? Neide, quer falar algo? Foi ter errado. Ah, tá. A internet está horrível. A imagem deve ser por conta da chuva, né? Mas fiquem despreocupados, que depois eu vou subir o conteúdo. Então, tinha um conceito também de 9 anos há umas décadas atrás, mas era ainda completamente diferente da que a gente tem como hoje. Né? O primeiro ano também, realmente, a primeira série realmente contemplava uma alfabetização. Mas a ideia é que não tinha uma nona série, né? Tinha
anos de alfabetização e depois começava a primeira, segunda, terceira e quarta série. Então, ainda é completamente diferente. Já em 2006, quando houve essa alteração para o ensino fundamental de 9 anos, já houve toda a concepção que, de fato, aquele ano era a alfabetização. Ah, mas não é igual como antigamente? Não, não era igual. Porque na alfabetização, vamos lembrar, o que era muito utilizado assim, de forma maravilhosa, que todo mundo adora, porque é muito fácil de alfabetizar. As cartilhas, né? Como a famosa cartilha Caminho Suave. E a ideia da alfabetização é que ele não apenas ela apenas leia o texto, mas que consiga decodificar e criar palavras, né? Criar frases, criar palavras não, criar frases, criar conceitos, né? Que é diferente quando você faz a alfabetização por meio de cartilhas. Okay? Então, a gente pode dizer que as legislações mais importantes, concebidas como hoje, para o ensino fundamental, é a primeira, é a de 88, né, que a educação aparece como um direito social. 2 anos depois, né, na verdade, 1 ano e meio depois, né, lá em junho de 90, né, a Constituição de 88 foi em 5 de outubro, né, em 90, em junho de 90, nós tivemos o ECA, né, a criação do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi o primeiro documento mais abrangente do mundo que se diz respeito à proteção da criança. Aí, a partir disso, quando foram criados esses 2 documentos, onde a criança tinha o dever e o direito de estar na escola e a educação era um direito social, havia necessidade de alterar mais alguma coisa, né? Ou seja, 6 anos depois, em 1996, foi promulgada a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Ou a Lei número 9394/96. E em 2006, né, 10 anos depois, na Lei 11.274, foi instituído o ensino fundamental de 9 anos. Né? E a partir daí, nós tivemos o DCN para o ensino fundamental de 9 anos, né, os documentos curriculares. Né? Depois nós tivemos o DCN para a educação básica, que já contemplava não só o fundamental 1 e 2, mas também médio infantil. E, por último, nós tivemos, que é o que está valendo hoje, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, os DCNs para o ensino fundamental, hoje, diante da BNCC, a gente pode dizer que ele existe o fator conhecimento, onde é necessário que a criança se desenvolva de modo integral. Isso, inclusive, é muito importante porque se houve muito esqueci o nome, gente. Esqueci o nome, peraí. 2 conceitos totalmente distintos, com nomes muito parecidos, de educação integral e de educação em tempo integral, né? Qual a diferença de um para o outro, né? A educação integral é aquela que toda criança tem que ter. A educação ela precisa de fato ser integral, porque ele só vai ter conhecimento se ele tiver o alcance de tudo que é possível ser aprendido, né? Isso se chama educação integral, ou seja, você não vai dividir, vou ensinar isso para ela, isso para outra, e vamos ver qual é o samba do crioulo doido que vai dar. Não. Todas as crianças elas vão receber o mesmo tipo de ensino de modo completo, não só mínimo. O DCN propõe o mínimo, mas aquele mínimo de conhecimento. Então, esse conhecimento aqui já é integral, ele já é todo completo. Você vai adaptar e vai fazer novas ligações com elas. Mas ele é um conhecimento completo, não é diminuir, saber que 20 centavos é 20 moedas de 1 centavo. Não, tem um conceito de 20 centavos. Né? O que são 20 centavos? Né? 20 centavos pode ser 1/5 de real, 20 centavos tem o conceito da moeda, como é que é a valor e tudo mais, o que ela pode comprar. Né? Então, isso aqui é o ensino integral, né? É o que efetivamente precisa ser feito em todas as escolas. Já ensino ou educação em tempo integral, é aquele ensino que tem 2 períodos, né? Que começa de manhã, vai de tarde, ou às vezes de tarde, vai para a noite. Isso é educação em tempo integral.
Além disso, né, ele traz para a criança também o saber científico, ou seja, a partir de análises, a partir de observações, a partir de experimentos, né? Ela pode aceitar através de comprovações, né? A educação, ela se torna também um direito inalienável do sujeito. Ou seja, ele tem esse direito e ninguém pode tirar isso das pessoas. E quando a gente fala pessoas, não é só a criança, é de todos nós, né? Até porque, como eu falei agora há pouco, a educação consta lá na Constituição de 5 de outubro de 1988, que é um direito social de todos os brasileiros. É, Também traz o desenvolvimento intelectual, cognitivo, psíquico e social. Né? Intelectual, através das suas faculdades, da sua inteligência. Cognitivo, respeitando tudo que a criança lhe é permitido fazer. Né? Psíquico, quem ela é, o estado emocional dela, e social, com a sua integração com os demais colegas de sala. Né? E também traz princípios e condições de matrícula, currículo, o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, e gestão democrática, conteúdos a serem abordados. Né? Ou seja, até mesmo o formato, como a criança vai ser matriculada, onde é essa escola, como é que é o projeto da escola, como ele é construído, como é que é feita o partilhamento de responsabilidades, tudo isso consta também nos DCNs, que faz lá parte do BNCC. Né? A Claudiné perguntou se vai ser errado para alfabetizar a cartilha. Não é que é errado, ela é rasa. Né? Então você não pode apenas usar isso, a cartilha. Ela vai ser apenas um apoio para você trabalhar algumas coisas. Eu, por exemplo, eu lembro que na primeira série eu só usei cartilha para mim suave. E só que isso foi bom? Foi bom. Até para a criança serve muito bem. Mas o problema é que você não pode trabalhar apenas essa cartilha. O que eu me lembro também que a minha professora colocou várias outras coisas. Beijo, tio Cirema, não Santo Saratá. Colocou outras coisas e foi complementando aquela cartilha. Né? Ela ainda fez de uma forma rudimentar, ainda não analisa, ainda não contemplando, por exemplo, esse desenvolvimento intelectual. Ela fez. Ela não fez isso tudo, não. Mas ela apenas só na cartilha. Porque já, graças a Deus, em 1978, quando eu fiz a primeira série, isso já era considerado quase que ultrapassado. Né? Já estava meio em desuso. Né? Já estava meio desuso, não. Estava começando a ficar em desuso, nos seus anos bem derradeiros. Né? Tanto que só resistiu mais 8 anos, que quando chegou em 97, aí a cartilha já teve que começar a sumir. BNCC e o ensino fundamental. Né? Então, o BNCC ele é um documento orientador para a construção do projeto político-pedagógico das instituições de ensino. Né? Ele é orientador até porque, como eu falei para vocês, já muitas e muitas vezes, o BNCC é a base, é o mínimo que deve ser aprendido em cada uma das escolas. Né? É claro que a escola vai partir dele, as escolas irão partir dele para poder dela, né, que é a base da BNCC, vai partir dela para poder realizar o seu projeto de ensino, né, o seu programa de ensino. Como o nome diz, é um projeto de ensino. Né? Então, a gente faz a partir dele e a partir disso, desse documento, então, vão ser norteadas todas as ações educativas da escola. O ensino fundamental, de 9 anos, é a etapa escolar que abrange grande parte da infância, grande parte da infância e da adolescência. Né? A gente precisa lembrar que o ECA diz o seguinte, que criança é aquela pessoa, né, que encontra-se com 0 a 11, a 0, né, do nascimento, até 11 anos, 11 meses e 29 dias. Tá? E ao adolescente, né, é a criança, que é a pessoa, né, criança, é a pessoa que encontra-se com 12 anos completos e vai até os seus 17 anos, 11 meses e 29 dias. Tá? A partir dos 18 anos completos, é um adulto. Né? Então, o ensino fundamental começa lá com 6 anos, né? Ou seja, já na metade da infância. E vai terminar lá com seus
14, 15 anos, ou seja, ela vai pegar boa parte da infância, né? E também pega uma parte da adolescência, pelo menos 3 anos, né? Lembrando que a adolescência também tem outros 3 anos que serão contempladas pelo ensino fundamental. Então, ele pega metade de cada lado. Então, como ele pega metade de cada lado, uma boa parte desse período, né? Então, a gente deve entender que o ensino fundamental leva metade do infantil e metade do fundamental. Metade do fundamental, metade do médio. Né? A BNCC defende as situações lúdicas de aprendizagem, ou seja, não é apenas o conteúdo. Por isso, Claudinei, que a cartilha está tão em desuso. Aliás, ela não desuso, ela é ultrapassadíssima. Porque quando você contempla apenas a cartilha, você não cria a situação lúdica. Né? Você apenas tem um conteúdo que é informativo, um conteúdo que é, para decorar. Né? Então, por isso que não é tão bom apenas usar ele. Né? A BNCC traz também a necessidade de articulação com as experiências vivenciadas pelas crianças. Isso lembra muito Paulo Freire. Né? Por que é diferente do Paulo Freire em relação às crianças? O Paulo Freire contempla um projeto de vida das pessoas, né, para poder ser feita a alfabetização. A criança não é um ser que ainda está em desenvolvimento. Ela possui vontades, ela possui personalidade e ela possui necessidades, tal como qualquer outra pessoa. O problema é a questão do repertório, né? Então, quando você vai trabalhar essas situações de aprendizagem, é necessário que você também entenda que você precisa trazer para isso as experiências daquelas crianças. Tanto que é por isso que é importante, quando eu falei já para vocês, conhecer onde está situada a sua escola, quem é o seu aluno, porque isso vai trazer possibilidades para você trabalhar em sala de aula de modo mais significativo, coisa que a cartilha, que é padronizada, não traz. Né? As aprendizagens, elas se abrem para novas possibilidades de novas e mais complexas aprendizagens. Né? Então, por isso que a cartilha está também, Claudinei, não está tão... Não dá para usar só ela. Né? Então, ela tem um projeto que é fixo. Para você criar essas complexidades, é necessário que você entenda a vivência das crianças, onde, como eu falei, onde está inserida a escola e quais são as possibilidades que você pode utilizar, lançar a mão para poder realizar efetivamente um processo de ensino-aprendizagem. A Neide falou que... A Claudinha falou que provavelmente usou também caminho suave. A Neide falou que sente falta da cartilha para alfabetizar a filha dela. Alfabetizar pela cartilha, ela tem os seus méritos. O problema é que você não pode usar só ela. Né? Ela não pode ser o eixo da aprendizagem, né? da alfabetização. Ela pode ser apenas uma das ferramentas, mas não o eixo. Né? Lembrando que o eixo é onde é o principal. Né? O principal é sempre a vivência da criança, né? Para que ela consiga compreender todo o contexto. Né? As escolas, né, estão fazendo nossos filhos a estudar livros com questionários que as crianças nem sabem ler direito. Então, é para isso que servem os livros com questionários para eles lerem, porque quando eles são incentivados, motivados, provocados para que haja leitura, há, aquela coisa da aprendizagem, né? É claro que é difícil, especialmente a criança que está na primeira série, na segunda série, mas na terceira, não é série, é ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. No terceiro ano, ela já tem que ser capaz de pegar o livro de fato e ler. Né? É por isso que a ideia do livro didático é que, de fato, a criança leia. Realmente eu nunca bati muito bem, mas eu não entendia por que os meus professores não usavam o livro todo. Eu usava, eu lia ele, né? Mas é porque eu tinha um outro contexto. Apesar de minha mãe não ter muito, minha mãe não tinha muitas posses, né? Minha mãe era mãe solteira, não era rica, pelo jeito, nunca tive brinquedos que eu queria, por exemplo, que é o melhor parâmetro, né, para a gente definir como que é o poder aquisitivo, né? Minha mãe não tinha um poder aquisitivo muito alto, ela ganhava, pagava as contas da casa e a gente vivia confortavelmente bem, mas eu não tinha acesso a brinquedos que, por exemplo, eu queria. Né?
eu tinha o incentivo dela para ler, assim como tinha minha tia, beijo, tia Laura, né, que ela também me ensinou, me alfabetizou e tudo mais. Mas eu me lembro que a minha tia não usou a cartilha Caminho Suave. Eu só vi essa cartilha mesmo quando eu cheguei no primeiro ano do ensino fundamental. Primeira série, no caso. Né? Então, é por isso, Neide, por isso que eles usam os livros com as leituras, justamente, pode ver que essas leituras estão sempre acompanhadas, especialmente do Fundo 1, de imagens grandes, que é justamente para capturar o aluno e conseguir, para que ele consiga também querer ler o que está escrito ali, aguçar a curiosidade. Mas eu entendo, né, porque a criança ainda está em aprendizagem, mas quando ela tem um livro que ela pode manusear de qualquer forma, né, porque a gente sabe, se você prestar um livro meu e você voltar amassado, eu vou querer matar você, né? Então, quando ele pega um livro para infantil, né, para didático lá na escola, teoricamente ele vai ter que ter aquele cuidado redobrado para fazer a leitura, né, para não vir amassado e tudo mais. Porque a escola não vai matar a criança, né? Não vai ser tipo eu, que eu vou querer esganar, né? Estipar, enfim, fazendo coisas, né? Tô brincando. Mais ou menos, tô não. Se for na massa meu livro, eu fico doido, né? Então, quando o livro didático já é meio ele é próprio para isso, para que ele faça isso. Então, por isso que também serve como modo de estimular, obviamente. A Claudina falou, verdade, tem que falar de materiais lúdicos. Sim, porque os materiais lúdicos ajudam a criança a aprender, né? Isso muito no ensino infantil, inclusive. A Claudina falou, tem tirado algumas coisas, mas tem esse material complementar também. Isso, tem que sempre ter que ter um material complementar, é, começar a fazer portfólio, né? Portfólio de conteúdos para que você possa utilizar. Eu tenho um livrinho, depois no estágio eu mostro para vocês, eu tenho um livrinho de inglês de 365 atividades, né? E eu comprei esse livro justamente para trabalhar o lúdico do primeiro ao quinto ano, já que eu não posso trabalhar com tanta escrita, né? Então eu posso pegar algumas ideias lá e isso, por enquanto, parece um material lúdico. Eles vão aprender pintando, fazendo outra coisa, achando que estão brincando e sem entender muito bem que está aprendendo inglês. Como considerar a realidade do aluno? Então, a gente tem que sempre partir dos conhecimentos do que o aluno possui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer, de fato, o aluno. Só que não basta apenas conhecer o aluno, você tem que conhecer, aqui vem a segunda parte, a realidade dele, né? O pano de fundo para o saber científico. Onde está a escola? Né? Você tem que conhecer a comunidade. Lembre-se que mesmo no mesmo bairro, as escolas podem ter realidades diferentes, né? O que vai fazer a realidade dele é a comunidade onde ele está, né? Aqui eu moro, como eu falei para vocês, no bairro da Vila Prudente, né? Nós temos aqui, eu tenho aqui, ó, no caminho da minha escola do estado até aqui em casa, tem uma escola no meio, né? Que é uma escola, curiosamente, de tempo integral. Então, é uma escola que toda hora que eu passo lá, não agora, porque agora não está tendo aula, né? Mas é uma escola silenciosa, os alunos nem parecem os meus que estão mais lá perto da Nhaia Mello, não parece. Completamente diferente. Você olha assim, não, gente, não é escola de Estado. Mas por quê? Porque o conceito de como a escola, onde ela está. Então, ali, essa escola que está aqui muito perto, ela não tem favela perto, né? Já a escola onde está a minha do estado, ela é de frente para a favela, né? Então, isso para provar que no mesmo bairro pode ter comunidades diferentes, né? Não que isso, por exemplo, ela está aqui mais perto dos prédios, seja alguém segregado. Até que não, porque ali, na escola aqui do lado, é uma escola que tem ensino médio. A escola que eu trabalho não tem ensino médio, né? Mas aqui ela tem fundo de dois, igual a escola que eu trabalho. Então, a realidade pode ser que quem mora lá mais perto da escola de lá, onde eu trabalho, não vai querer vir até aqui de cima, porque é um morro, tem que subir para chegar aqui nessa escola, né? Ela vai querer estudar ali do lado. Né? E fora isso, que mais para frente, depois da minha escola, tem uma outra escola. Né? Então, ele pode escolher aquela outra escola que é tão perto também. Então, é por isso que é importante você conhecer a realidade. Você vai poder utilizar de pano de fundo para esse conhecimento que você vai produzir. Né? Você tem que ter conhecimento para emancipação humana e transformação social dessas crianças. Né?
Porque a ideia é que a criança, óbvio, se emancipe, né? Ela se transforme socialmente. Por quê? Por mais que vocês tenham filhos e você quer ter aquele debaixo da aba, veja mas se ela tiver, porque essa era assim, né? Quer ter debaixo da aba, a gente tem que criar a criança para o mundo, né? E isso vai ficar muito mais marcado pela escola, através dos conhecimentos que ela vai realizar, né? E a escola tem que ter um papel como uma agência formadora, ou seja, ela vai formar pessoas para a sociedade, formar pessoas para o conhecimento do mundo, conhecimento de mundo, né? Então, ter o mínimo de entendimento do que ocorre no mundo, aquela criticidade que a gente chama, né? Quando a gente pode criticar tal coisa e tudo mais. Pode falar. Daniela, pode falar. Oi, professor, desculpa, eu apertei sem querer o microfone. Ah, não, sem problema. Então, ela vai formar essas pessoas da escola, ela vai ter esse papel justamente de formador de pessoas críticas, que não simplesmente aceite as coisas porque alguém fala, é legal por conta disso. Tá, não, mas pela sua experiência é legal, pela sua experiência aquilo é válido. Então, isso tudo a gente vai formar na escola também, né? Claro que isso também vai ter aqueles conceitos de família, né? Aquela coisa mais voltada para a ideologia de microsociedade, né? Porque a gente está numa microsociedade, então a gente vive com aquelas pessoas todos os dias, a gente precisa da aceitação. A aceitação implica você aceitar determinadas coisas. Quer ver um exemplo disso? Quando o pai, né, nasce a criança, né, o pai compra tudo para o filho, especialmente o menino, tudo do time do coração dele. Né? Por quê? Para já criar na ideia da criança que ele vai torcer para aquele time. Né? A partir do momento que há uma aceitação, ou seja, ele vê que é legal estar com o pai e ele gosta do time, ou seja, vai torcer para aquele time. Né? Não é porque ele simplesmente acontecer e virou o torcedor daquele time. Isso pode acontecer, que o pessoal chama de vira casaca, né? E porque você simpatiza mais com o time e tudo mais. Tá? Eu digo isso porque desde criança minha mãe torcia assim, ardorosamente pelo Santos e eu já gostava de futebol meio assim, né? Então eu torcia mais ou menos assim, como eu queria ficar muito perto do meu pai, torcia meio pro Palmeiras, né? Depois de um tempo, eu comecei a não gostei, porque eu não vou muito para isso, não. Para mim, futebol é um esporte estranho, né? 20 homens correndo para lá e para cá, com dois homens que não agarraram uma bola, né? Aí eu falo, né? Vamos deixar isso para lá. Então, eu fui simpatizando mais com outro time, né? Mas por quê? Por que isso aconteceu? Porque no início eu queria ter muita aceitação, né? Aceitação. E isso acontece também com as crianças. Por isso que o melhor exemplo para isso é a questão do time de futebol, né? Só que quando ela começa a ir para a escola, ela vai ter ou contato com outras coisas. E isso vai transformando ela socialmente, naquela questão do conhecimento, e também foi formando ela quem ela é, o que ela aceita e o que não aceita. Então, isso tudo faz parte do papel da escola, como agência formadora. A Neide falou, manda o nome para a pessoa para comprar. O quê? Não lembro. Perdi. Perdi alguma coisa. Estou muito louco, tô brincando. Tá? Tô brincando. A Neide. Qual livro? Não lembro mais. O meu livro, aquele pequenininho que eu falei? Perdi, Neide. Não sei, não entendi, não. O nome do livro lúdico? Não, livro. Ah, o meu de inglês. Não sei o nome. Acho que é 365 atividades de inglês. Mas eu vou pegar na hora do estágio e vou mostrar para eles, para vocês. É que está aqui na minha biblioteca, está na sala. A gente falou, legal quando a criança não aceita o time. Por quê? Às vezes ele tem mais simpatia com a mãe, com o tio, com a avó, com o vô. E às vezes vai heredando, né?
Mas é um livro bestinha, acho que é da Ciranda Cultural, o nome da, da editora. É um livro de colorir até, um tipo de almanaque de coisa. É que ainda não, eu estou querendo comprar um outro dele para poder abrir ele, que ele é brochurão, para poder fazer um monte de portfóliozinho. Princípios básicos do ensino fundamental. Então, o papel do EFAI, né? Iniciar os alunos de 6 a 10 anos de idade na compreensão da prática social por meio da instrumentalização da leitura, da escrita e do cálculo. Então, a criança, né, a grosso modo, né, vamos popular, a criança vai aprender a ler, escrever e fazer conta. A grosso modo é isso. Só que é só isso? Não, porque imagina ficar 5 anos fazendo leitura, escrita, né? Ditado. Lembra do ditado? Do ditado e cálculo. Contínuo. Chato, não? É chato. Eu odeio matemática. Desculpa quem gosta de matemática, gente, mas eu não gosto, não. Oi, gente, tudo bem? Calma que eu tô voltando. Não sei o que aconteceu com o celular aqui. Atualizou. Atualizou não, ele reiniciou por algum motivo.
Só um instantinho. Inicia daqui. Estão me vendo? Apareci! O que aconteceu? Vamos ver aqui. Não sei. Não sei. Ah, não tem problema. Voltamos. Voltamos. Demorou uma volta. Deu até para pegar, ó. Período aqui que ficamos mudos. Mas não tem problema. Vamos lá repetir onde foi que eu parei. Eu parei, estava falando dos princípios, né? Eu falei de garantir o pleno desenvolvimento intelectual, cognitivo, psíquico, social, de forma que contribua para dirimir as desigualdades sociais, né? Ou seja, a criança não vai aprender apenas a continha, ler ditado e e aprender a ler. Não, ela vai fazer outras coisas também. Foi aí que eu parei, gente? Eu falei do papel dos anos iniciais. Me ajude. Foi? Então, então, a gente também tem que considerar que a criança, nos anos iniciais, constrói o seu saber por meio das brincadeiras e organiza também por este meio, pois várias relações se estabelecem nesse processo, cognitivos, né, cognitivas, sociais, afetivas e individuais. Ou seja, a criança, como eu falei, ela lá nas das aulas anteriores, a criança vai brincar muito, vai aprender muito através das brincadeiras. Isso também vai aparecer no ensino no Fundi. Ai, me perdi. No Fundi 1. A diferença é que você vai trazer aqueles conceitos mais de português, de matemática, para que algo que seja mais prazeroso para a criança. Né? E vocês podem reparar, eu não sei se vocês ouviram isso, antes caía, né, a câmera aqui, né, caía reiniciar o celular. Mas a criança, quando ela aprende algo novo e de modo prazeroso, ela gosta de repetir isso em casa, né? E isso deve ser estimulado em casa, né? Os adultos devem fazer a pergunta, e é assim mesmo. Por quê? Porque ela vai reproduzir o que ela aprendeu e ela também vai se interessar em aprender outras coisas para poder repassar, né? Ela fica mais engajada em aprender, né? Claro que não é para vocês ficarem assim, ai, não sei, me conta. Não. O ideal é que vocês promovam esse intercâmbio com a criança, né? Vocês não, os responsáveis promovam esse intercâmbio com a criança de ideias para que ela também possa começar a refletir sozinha sobre as informações. Não só que ela recebeu na escola, como também ela vai receber em casa, né? Isso é os pais participarem das aulas. Isso é o mais importante. Aqui, ó, trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês, né? Vou passar o papel do professor nos anos iniciais, ó. Eu tenho essa aqui, ó, que é 365 atividades para aprender inglês. A CT Editora, Ciranda Cultural. E elas são brincadeiras, assim, são brincadeiras de riscar, alguns são de colorir, ó, tem cruzadinho aqui, ó. Aqui, ó, tem para desenhar a mão dela, né? Aqui é para poder achar a palavra em inglês. Então, isso aqui, por incrível que pareça, é algo lúdico para mim,
Óbvio que não vou poder usar só isso, tem que usar outras coisas. Né? Por isso que eu falei, eu tenho que cortar ele aqui, comprar um novo para cortar ele aqui, que aqui fica guardado para mim, né? Como um manualzinho, e que ela possa realizar essas atividades. Né? Isso aqui é um livro lúdico, né? Ou seja, ela vai brincar sem saber que está brincando. Né? Aí eu tenho outro aqui, ó, que é o meu primeiro Larousse de inglês, né? Que traz, ó, algumas expressões, algumas coisas que podem ser trabalhadas com criança, food, comida, sweet things, coisas doces, drinks, bebidas, vegetables, os vegetais, fruits, frutas. Ups, e ela vai aprendendo, né? Aqui, ó, at home, em casa. Então, ela vai mostrar cada um da casa. Né? E eu também tenho outro, que também é da Ciranda Cultural, que é o meu primeiro livro de atividades em inglês. Então, aqui traz algumas atividades que a criança consegue fazer. Ó. Shapes, são formas, ela pode trabalhar, eu posso trabalhar com elas. Opposites, são os opostos. Né? The Public Park, o parque. The Farm, a fazenda, e tem outras coisas aqui. E dá para trabalhar muita coisa para a criança. Então, isso são algumas coisas lúdicas que eu posso dar aula para eles em inglês. Porque no primeiro ao quinto ano eu não posso dar conteúdos como eu dou para o sexto em diante. Né? Eu só posso dar coisinhas assim, né? Que ele possa aprender. Voltando ao papel do professor dos anos iniciais. Então, olha só. O papel do professor é organizar o trabalho pedagógico de modo que o processo de escolarização vá ao encontro das necessidades infantis. Ou seja, você vai pegar o que está no projeto político-pedagógico e vai adaptar para a realidade de suas crianças, dos seus alunos. Né? E isso implica em fazer algumas alterações, desde que sempre respeitando, ó, BNCC. Então, você vai poder realizar uma atividade proposta, que está lá na BNCC, de modo lúdico, de modo prático, de modo que a criança nem perceba que está aprendendo aquilo. Mas o importante é que ela consiga compreender que quando você fazer a pergunta relativa àquilo da BNCC, né, de algo específico da BNCC, não, você vai perguntar a pergunta da BNCC, não é isso? Mas quando você perguntar o conhecimento que está sendo refletido lá na BNCC, ela vai conseguir responder, ela vai conseguir realizar essa atividade. Então, por isso que esse é o papel do professor, é organizar esse trabalho pedagógico para que isso aconteça. Né? E também trabalhar com as crianças sobre a importância do conhecimento humano para a compreensão da realidade. Né? Porque nós somos pessoas em evolução. Então, o nosso conhecimento ele vai sendo guardado. Lembra? Banco cultural? Isso que você vai aprender com a criança. Então, conforme ela vai aprendendo, ela vai entender que aquele conhecimento, um dia ela vai precisar utilizar para determinada coisa. Isso fica muito mais fácil quando se é contextualizado logo de cara. Por quê? Basta ver uma criança que joga videogame. A criança que joga videogame, ela aprende os macetes, ela vai, minha filha, ela fica o dia todo jogando, porque ele vai tendo só vários desafios. É a mesma coisa em relação a conteúdos contextualizados. Ele precisa ter uma compreensão de como aquilo vai ser aplicado na vida dele. A diferença é que é bem mais simples, né? Essas coisas, não é com aquela profundidade que vocês têm em relação à reflexão das coisas, né, na universidade. Né? E mais simples, para que ele possa depois resolver outras questões. O currículo e a identidade no EFAI. Né? O currículo define-se onde se quer chegar, né? O que eu quero para o ensino para o meu aluno, né? O que eu vou fazer, o que eu quero que ele entenda, o que quero que ele consiga realizar. Ele deve ser o fio condutor de um objetivo, né? Ou seja, você tem algo, ele é o eixo, né? É por isso que você está ensinando, colocando aquelas atividades, né? Por que eu estou falando de determinado contexto que olhando assim, não tem nada a ver? Não, compreendendo com tudo, eu vou conseguir compreender que é uma ramificação, que eu vou juntar e vou entender um conceito mais complexo, né? O currículo em educação relaciona-se com sua ligação com as ideias de unidade.
ordem e sequência dos elementos de um curso, bem como a necessidade de garantir maior rigor à organização do ensino, né? Então, ele como vai funcionar como uma receita, né? O modo de preparo, os ingredientes e o modo de preparo. É igualzinho. Então, o currículo vai ter essa função. Você vai produzir um bolo, né? Vai fazer um bolo, uma comida que seja. Então, você vai ter que ter os ingredientes para fazer aquela comida para que dê certo, né? Com as medidas certinhas, e vai para fazer o preparo. Então, é a mesma coisa, o currículo na educação, né? O currículo nos anos iniciais deve favorecer a articulação com as vivências da educação infantil, né? Lembre-se que ela é uma criança, está começando a crescer, ela ainda está muito, né, na brincadeira, né? Valorizando situações lúdicas de aprendizagem. É óbvio que lá no quinto ano não vai ser tanta brincadeira como era no primeiro ano. Então, ela vai diminuindo conforme o tempo, né? Mas ela vai entendendo ainda de modo mais lúdico como é o ensino-aprendizado. O princípio qual tipo deve ter, qual tipo de sujeito se pretende formar e para qual sociedade, né? O que a gente quer dos nossos alunos, né? Então, onde quer que a gente haja, né? Né? Então, por isso que quando eu falei, não sei se foi para vocês que eu falei, a educação particular não é tão boa assim não, como o pessoal fala, né? Depende da escola particular no qual você matriculou o seu filho. Porque, às vezes, a escola pública é muito melhor ou tão boa quanto que a gente acha da escola particular. Porque, por mais que você pague, existe um projeto do que a gente quer que ela forme. A gente quer, claro, que ela tenha um ensino melhor que o ensino público. Mas será que é melhor? Por que é melhor? É isso. Autonomia no ensino infantil fundamental. Antes de passar a você. Gente, professor, ganhei vários livros de uma professora amiga que se aposentou. Então, depende, tem que ver se esses livros ainda estão em contexto, né? A Cláudia falou assim, estou dando aula para uma aluna TDAH. Ave Maria, meu Deus do céu, sei porque eu sou TDAH. Aliás, sou H, né? Ela tem 9 anos, está no quarto ano, porém, quando ela chegou, não conhecia nem as vogais. Olha, tem evoluído muito, mas é como se estivesse no primeiro ano. É porque o problema do TDAH, se ela, depende, né? Se ela tiver só o distúrbio de atenção, se ela tiver a hiperatividade, é que a gente tenta adivinhar o que vem depois, né? A gente acaba não aproveitando e compreendendo o que está acontecendo na hora, né? E distúrbio de déficit de atenção, passou uma mosca voando, já é motivo para poder totalmente voar. A mente voa igual a ela. Né? A Neide falou, esses livros são antigos ou é usado? Não, depende. É muito bom. Na verdade, os livros antigos não é que são ruins. Depende. Se for livro didático, Neide, se for livro didático, posso ser sincero, mesmo, não vai doer. Não é com aquela coração quebrado. Se for livro didático, joga fora. Dói, mas joga fora. Tá? Porque livro didático, eles são renováveis a cada 3 anos. Agora são 4. Eles são renováveis a cada 3, 4 anos. Porque os contextos das crianças mudam. Né? Então, é bom para você ter como conhecimento, ter como base, como era antes. Mas se for livro didático, joga fora. Agora, se for livros de pensadores, de conceitos, são bons, porque você mostra um pouco da evolução de como era o pensamento de cada etapa da educação. Tá? É por isso que eu já falei para vocês, livro didático, quando vocês virem, pessoal que, nossa, a escola jogou fora um monte de livro. Nunca jogou. Gente, tem que ajudar a escola a jogar fora esses livros, na verdade. Porque os livros, eles não são livros, né? Livro didático não é esse livro que eu comprei para mim. A concepção desse livro aqui, é para ser um guia para mim. Ser um guia para mim. Pegar atividades, ter um repositório para mim. Né? É diferente de um livro didático. Por exemplo, sabe esses livros que vocês imprimem? Não, até que é bom esses livros de conceitos, de
de coisas de pedagogia e tudo mais. Mas, por exemplo, o livro que eu li lá, nossa, perdi. O livro que eu li, não o livro que eu li, livro mesmo, que eu li, não é que ele se perdeu, mas se eu fosse me dar um livro, um texto igual ao de vocês, depois de um tempo ele perde um pouco a validade, ele fica defasado. Então, ele é muito bom nos primeiros anos, depois ele perde um pouco de sentido, porque tudo vai evoluindo, especialmente a gente que é de pedagogia, porque a gente trabalha com pessoas, então os conceitos, a sociedade muda muito. Então, por isso que não é tão bom guardar livro, não. Né? Só livro assim mesmo, livro mesmo, de vocês lerem, com textos, coisas. Aí sim, porque vocês podem ter para livro didático, vocês quando fala, a pessoa chora. Mas é livro que não é livro, gente, é como uma apostila. O livro didático, ele tem uma validade, que geralmente tem na capa dele, né, depois da LDB. Nos primeiros anos, né, antes do último ano, ele até volta para o aluno no ano seguinte. Mas o último ano a gente pede para o aluno nem devolver, para justamente não ficar na escola esse monte de livros. A Claudina falou que é bom para recortar. Então, Claudina, mas é lixo. É lixo. Eu sei, dói quando eu falo, mas é lixo. Pra gente falar dói, eu sei, eu sinto, eu também sinto. Antigamente eu sentia aquele aperto, mas depois eu assim, gente, mas muda. E muda mesmo. Muda mesmo. A autonomia no ensino fundamental. O currículo do ensino fundamental ele tem que ter, óbvio, o desenvolvimento da autonomia, para que a criança consiga ler, compreender, realizar as atividades e fazer os desafios de modo autônomo, sozinha, sem intervenção de outra pessoa. Né? A interação ela propicia a reflexão sobre o mundo, ou seja, quando ela interage com o conteúdo que está sendo proposto, ela vai pensar assim, para resolver isso, eu preciso fazer determinada coisa. E assim vai. E isso vai fazer essa relação, essa reflexão do mundo. Então, se eu fizer isso, vai ser bom para mim por conta disso. Então, por isso que isso é muito importante na questão da autonomia, essa questão da interação. E a intencionalidade, porque tudo na educação tem que ter uma intenção, uma intencionalidade da prática pedagógica, traz a construção da visão do mundo. Né? Então, essa construção é justamente da visão do mundo, vem através da intencionalidade, a proposta para que você está ensinando aquilo. Né? A constituição do sujeito, né, na criança do ensino fundamental, ela está em pleno desenvolvimento da autonomia. Ela ainda não é autônoma, mas ela já está assim, ó, muito à frente do que, por exemplo, na educação infantil. É óbvio, ela já consegue realizar pequenas ações sociais, caso encorajado, óbvio, da sua família. Dentro da escola ela faz, porque eles são uma coisa inerente nossa, dos professores. A seleção de conteúdos e a abordagem metodológica, ela exerce também uma forte influência na constituição do sujeito. Então, quando você traz coisas que trazem sentido para elas, né, quando você compõe essa seleção, ela vê melhor a significação da aprendizagem. Então, isso vai alterá-la profundamente, porque vai fazer ela interagir com aquele conteúdo. Agora, quando você traz, por exemplo, você falou da cartilha. A sua cartilha, por exemplo, ela não vai ter interação do mundo, porque ela vai ficar muito presa naquilo. O ideal é que ela consiga ter a reflexão por que aquilo vai ser realmente importante. Isso tem muito a ver com a questão da seleção do conteúdo. Né? De acordo com a BNCC, o olhar inovador tem que trazer um olhar inovador inclusivo, ou seja, ele tem que compreender que ele não é uma pessoa única, né? E da mesma forma que os outros, ele também é uma pessoa diferente dos outros, né? O que aprender, para que aprender, como ensinar, redes de aprendizagem e avaliação fazem ter esse entendimento da inovação, né? Por quê? Porque quando ele compreende, por que aprende, né? Para que aprende, né? Como está sendo ensinado para mim? Como que são essas redes de aprendizagem, né? Se rede de aprendizagem é a forma como se dá ela, né? Se é através do professor livro, caderno, lousa, explicação, mão na massa, ajuda de colegas. Então, isso também vai formar
essa questão do olhar inovador, ou seja, ele vai conseguir ser participativo ou não, né? Contexto histórico, cultural, que é muito importante. Por isso que o livro didático, Neide, ele perde essa validade, não precisa ter dó, não, porque ele perde contexto histórico, né? E cultural, né? O cultural é a questão da cultura, né? É a comunicação, a participação, a colaboração, né? E isso influencia muito nesse olhar inclusivo. Por quê? Porque se eu pegar, eu lembro que eu falei para vocês do livro de dimensão, da minha mãe, se eu estudar para aquele livro, o contexto histórico daquele livro está muito velho, é lá da década de 50. Vai ter algumas informações que ainda são utilizadas hoje, mas você pode ter certeza que muitas daquelas informações ou elas estão muito mais completas hoje e muito mais contextualizadas, ou seja, mais próxima da minha realidade do que aquele livro, que é um livro grosso para poder ir para a antiga quinta série. Grossão, assim. Né? Infelizmente, eu me perdi aquele livro, né? Mas é uma coisa. Aprender a ler, aprender a lidar a, com a informação disponível, ter autonomia para a tomada de decisões, conviver e aprender com as diferenças. Então, isso vai também ter esse olhar inovador e, principalmente, o olhar inclusivo, porque nós somos iguais, mas também somos diferentes. Mesmo tendo da mesma comunidade, mesmo sendo da mesma família, mesmo sendo irmãos, nós somos iguais, mas somos diferentes. Quais características infantis devem ser consideradas no currículo do EFI, né? Então, no EFI, os conteúdos devem ser selecionados, né? Tendo em vista os conhecimentos científicos que deverão ser apropriados pelas crianças na faixa etária dos anos iniciais. Então, eu não vou dar para ele ler Machado de Assis, né? Vamos dizer. Não, eu vou dar um Ruth Rocha, eu vou dar um Ziraldo, né? E mesmo assim, ó, como a Neide falou, por que, que as crianças recebem aqueles livros didáticos cheios de coisa para eles lerem, né? Mas acredito, aquele livro didático foi pensado na idade dele. Então, é diferente de eu pegar um livro. É diferente de eu dar um livro para ele. Por exemplo, ele nunca viu inglês. Ele pega isso aqui, ele vai gravar. Ele vai gravar. Mas se eu der um conteúdo de sexto ano, ele não vai entender, ele vai ficar olhando assim. Porque isso aqui é mais para decorar as palavras, né? Cachorro, dog, aqui carro, car, shorts, né? A bermuda, shorts, né? Flor, flower. Então ele vai entender que isso aqui é como se escreve em inglês, né? Só que sem alguém para ajudá-lo a compreender o que eu tô, como é que se fala, também eu ia falar do mesmo jeito. Mas, por que parece que eles aprendem, viu? Só lendo a palavra. Eles entendem. Só depois a pressão da fala fica mais. Então, a identidade é autonomia, né? Então, é importante para a criança, né? Ter a sua identidade, porque ela já começou a criar a identidade de autonomia lá no infantil, só que ela vai se tornar um pouco mais aplicável no seu dia a dia, né? Então, se desenvolve a partir do domínio dos conhecimentos científicos produzidos historicamente pelo coletivo dos homens, né? Onde está a diferença do EFI, do infantil para o EFI? Antes valorizava motricidade, desenvolvimento. Agora não, agora ele tem conhecimento de português, matemática, ciências, história, geografia. É isso. Então, quando ele começa a se apropriar desses conteúdos, ele começa a ter justamente esse domínio dos conhecimentos humanos, né? Os conhecimentos científicos produzidos por nós. Né? E a pedagogia que promove o pleno desenvolvimento humano por meio de suas formas mais elaboradas, de modo coerente por toda a escolarização básica. Então, isso é para a gente entender que a gente não vai, como eu falei, eu não vou dar um Machado de Assis para a criança ler. Né? Ruth Rocha, quem mais? Uma Silvana Randall, né? É isso que eu vou fazer. Não vou dar para ele um livro do Marcos Rey, por exemplo. Né? Marcos Rey é daquela coleção Vagalume. Acho que é da Vagalume. Eu acho que é da Vagalume. Né? Aqueles livrinhos lá do Escaravelho do Diabo, né? Que tinha, né? Então é óbvio, eu não vou dar aqueles livros para a criança ler porque não bate, né? Onde está. Vamos lá.
A Claudinei falou, as regras mudam e acaba dando. Então, né, Claudinei, isso aí mudou em 96. Tem 24 anos essa questão do livro didático. Vocês viram, acho que em políticas públicas, né? Na questão do livro didático. Quando o governo começou a dar os livros, ele também precisou se adequar a essa necessidade de realizar essa atualização deles. Né? Senão, imagina se estivesse dando os livros ainda lá na década de 96. Ah, a Claudinha falou, eu chego e choro. Não, livro didático pode jogar fora sem dó no coração. Pode até fazer fogueira, sem problema. A Neide falou que tem que ter o museu do livro. De livro didático, não. Não tem a museu de livro didático, não. E as letras quando sair de bastão para cursiva? Tem uma certa dificuldade. Então, geralmente, no primeiro ano, é incentivado que faça cursiva, até porque ele está em processo de alfabetização. Mas no segundo ano vem a parte cursiva, né? Onde ele vai escrever, fazer a construção das letras e tudo mais. Essas são atividades que vocês irão implementar ao longo do primeiro ano. Que vai ser efetivo lá no segundo. Tem algumas escolas que deixam por terceiro até. Mas o ideal seja no segundo ano, já passa para cursiva. A Neide perguntou por que os livros de criança não são escritos com letra de mão, né? Com letra cursiva. Não sei. Tem alguns livros que são feitos em letra cursiva, viu? Não são todos, não. Né? Não tem só de letra capital, não. Letra de impresso, não. A Claudinha falou que costuma dar o exemplo da mão, 5 dedos da mesma mão, todos diferentes são maior que o outro. Exato. São todos iguais, mas diferentes. A Neide falou que seria mais fácil para ensinar, minha filha tem dificuldade. Porque cada aluno vai ter a sua característica, né? Às vezes, você encontrar qual é de fato a dificuldade, você pode criar um portfólio de conteúdos, Neide, no qual que você pode, único, e que vai ser transformado para ela. Pode falar, não sei quem abriu o microfone. Não? A Claudinha falou que o aluno dela, um dos alunos dela está no terceiro ano, escreve com letra bastão. É normal, é normal. É por isso que eu até falei, tem alguns lugares, algumas escolas que o primeiro ano é bastão, né, a letra capital, depois ela passa para cursiva, né? Geralmente é no segundo ano, mas tem algumas escolas que deixam para o terceiro ano. E daí, por conta da pandemia, pode ser por conta disso também que não tenha passado, porque isso são atividades muito práticas, que precisam ser acompanhadas pelos professores. Tá bom? Mas, se você quiser, você pode começar a ensinar, nada impede, viu? Você pode começar já a auxiliar ele a fazer a letra cursiva. Só tem que lembrar que as duas formas para ele são normais. Dúvidas, gente, sobre o conteúdo de hoje? Então, tá bom. Gente, eu vou encerrar então a aula. Tá bom? Peraí.